Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa primeira aula aqui do curso de Química Geral e Inorgânica. E basicamente nós discorreremos aqui sobre atomística. O que seria a atomística? Já vou até colocar aqui para o objetivo da nossa aula. A gente vai introduzir os principais conceitos aí de modelo atômicos, tá? Então a gente vai precisar compreender aqui historicamente como que a ideia de átomo foi concebida. E hoje a gente inicia aqui pelo modelo atômico de Dalton e, consequentemente, a gente vai elucidar aqui alguns aspectos inerentes aí ao que o Dalton propôs e quais foram as suas principais colaborações, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Eu recomendo aí que você pegue caneta, papel e bastante concentração aqui que tem bastante informação. Então, vamos lá? A teoria atômica aqui de Dalton, ela nos traz o seguinte: toda e qualquer substância é formada por átomo. E a gente já havia conceituado em outros momentos que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa espaço no ambiente, certo? Então, consequentemente, massa e volume. E a gente já havia falado que a menor porção que constitui aqui a matéria são os átomos. Então, por consequência, o Dalton nos trouxe que toda e qualquer substância vai ter obrigatoriamente aqui átomos. E não menos importante, os átomos de um mesmo elemento químico são todos iguais em suas características. Então, vamos supor, se eu pegar um determinado elemento, como por exemplo o fósforo, o cálcio, o potássio, enxofre, magnésio, o que for, todos os átomos desse mesmo elemento vão possuir as mesmíssimas características. E não menos importante, vocês precisam se atentar que átomos de elementos diferentes, consequentemente, possuirão aí características também diferentes. Então, cada átomo é um átomo e, consequentemente, cada elemento químico vai ser um elemento químico que vai ter uma característica própria e única e exclusiva sua. Além disso, ele nos trouxe que as substâncias simples são aquelas que são formadas por elementos iguais, como, por exemplo, se a gente pegasse essa esquematização aqui em bolinhas, a gente poderia falar que ambas essas bolinhas são o mesmo elemento químico que formam uma substância simples, como, por exemplo, o gás oxigênio, o gás cloro, que é formado por dois átomos de cloro, o oxigênio, que é por dois átomos de oxigênio, e por aí vai. Então, guarda aí. Toda e qualquer vez que eu falar de uma substância simples, é uma substância formada por elementos iguais. E substâncias compostas, por consequência, são aqui uma situação na qual você vai ter dois ou mais elementos diferentes se combinando. Então, por exemplo, a molécula de água. A molécula de água ela tem um átomo de hidrogênio, de oxigênio e dois de hidrogênio. Ah, professor, que outro exemplo você poderia dar aqui de molécula composta? O próprio CO2, o famoso dióxido de carbono, tem um átomo de carbono e dois de oxigênio. E a gente vai perceber que a ideia aqui é essa: substância simples, um único elemento. Substância composta, dois ou mais elementos, tá bom? Acrescido a isso, o Dalton nos trouxe ainda que os átomos não são nem criados e nem destruídos, e, consequentemente, são esferas rígidas e indivisíveis. Em outras palavras, a gente pode entender que o átomo ele não conseguiria ser nem dividido e nem mesmo destruído. E não menos importante, nas reações químicas, que são aqui processos que envolvem átomos diferentes se recombinando, você tereis aqui, vamos supor, ó, você tem aqui uma determinada substância, aqui uma substância simples, com outra substância simples aqui. Elas reagem, dando origem, por exemplo, a uma outra substância aqui, beleza? Que aqui é uma composta, porque vocês estão vendo que são átomos diferentes. Então, a ideia é essa, beleza? E aí, para vocês terem uma noção, atualmente a gente já conhece aqui cerca de mais de 100 elementos químicos aqui na natureza. Além disso, quando a gente fala de elemento químico, que são basicamente átomos de uma mesma entidade química, elas vão possuir alguns símbolos. Então, por exemplo, ó, hidrogênio vem de H, oxigênio, O, ferro, Fe, cálcio, Ca, flúor, F. Ah, até aqui beleza, né? Mas olha o enxofre, S, que vem de sulfur, magnésio, Mg, sódio vem do latim natrium, ouro, áurium, fósforo, tudo isso aqui pode ser derivado do latim.
E aí vai ter uma forma universal, gurizada, da gente representar um elemento químico que é por um símbolo, tá bom? Acrescido a isso, já que a gente já sabe agora que um elemento químico consegue ser representado por um símbolo, a gente pode, consequentemente, agora representar as substâncias por fórmulas. Como assim, pro? Te liga. Posso ter aqui água, amônia, etanol, glicose, oxigênio, nitrogênio, ozônio, o que for, e consequentemente a gente pode representar isso aqui por formuletas. Olha aí, a gente vai colocar agora quais são os elementos químicos que fazem parte dessa determinada substância. Por exemplo, a molécula de água, ela apresenta dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A amônia, um átomo de nitrogênio, três átomos de hidrogênio. O etanol, dois átomos de carbono, seis átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio e assim sucessivamente. Então percebamos aqui, gurizada, que existe uma forma agora da gente representar as substâncias mediante fórmulas químicas, tá bom? E isso daqui é uma mão na roda para a gente esquematizar reações químicas posteriormente. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se liga nessas figurinhas aqui, elencadas de 1 a 8. E aqui eu quero que vocês me falem, ó. Dentre essas figurinhas aí, quais são aquelas que são formadas simplesmente por substâncias puras? Ou seja, para quem não se lembre, substância pura é formada apenas por um único elemento químico. Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente tem que 2 e 3 possuem um único tipo de molécula e, consequentemente, vai ter um único tipo de elemento, beleza? Além disso, pergunta aqui para vocês. Qual desses exemplos aqui vai ter uma substância pura composta? Ou seja, aquela que é formada por mais de um tipo de elemento químico. Novamente, 5 minutos, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Nós teríamos aqui que 1 e 4 possuem um único tipo de molécula e cada molécula possui mais de um tipo de elemento. Beleza. Será que tem mais aqui? A gente pode ter, tá? Mas agora a gente vai pegar uma situação na qual eu tenho um conceito denominado como mistura, que é justamente uma situação que você pode ter tanto substâncias simples quanto compostas simultaneamente. Onde que a gente encontraria esse rolê? Dá uma olhadinha com atenção. Conseguiu? Muito bem. Nós temos aqui no 5, ó, percebam que a gente tem duas substâncias simples aqui, né, ó, só que elas estão misturadas. Em 6 a gente tem também no 7 e no 8, tá bom? 7, embora eu acho aqui que eu coloquei comi bola, que aqui seria só uma substância simples, tá? Ó, que só tem um único elemento, tá? Desculpa. Dá uma olhadinha aqui nesse exercício, é bem legal, ó. O açúcar de cana, cientificamente denominado como sacarose, é uma substância formada por moléculas e representada pela fórmula química C12H22, perdão, O11. E aqui eu quero que você explique o significado dessa representação, ó. C12H22O11, relacionando-se aqui à molécula de sacarose. O que a gente precisa entender? A molécula de sacarose, ela apresenta quais elementos químicos? Ó, ela vai ter carbono, são três elementos, ó, C, o H e o O, né, são três elementos químicos, que são quem? Carbono, hidrogênio e o oxigênio, beleza? E aí ela possui quantos átomos aqui no total? Ó, só a gente somar todos aqui. 12 mais 22 vai dar 34. 34 mais 11 vai dar 45 átomos. Sendo que a gente tem o quê? 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e, consequentemente, 11 átomos de oxigênio. Simples assim, tá bom? Isso daqui é uma forma da gente observar o que faz parte aí da estrutura de uma determinada molécula, de uma determinada substância. Vamos lá, ó. Olha esse outro exercício aqui, bem bacaninha. O vinagre é uma mistura de vários componentes, mas para essa questão vamos considerá-lo como sendo formado apenas por água e ácido acético. Tá? Então a água H2O e o ácido acético C2H4O2.
sendo essa segunda substância completamente solúvel em água. O que significa isso aqui? Que esse rolê consegue ser diluído, ele consegue se misturar na água, tá? Aí vem a perguntinha: o vinagre seria uma mistura ou uma substância pura? 5 segundos. Conseguiu? Vamos lá. Aqui, gurizada, trata-se de uma mistura, porque como a gente está vendo, eu tenho mais de um tipo de molécula. Eu tenho o H2 e o ácido acético, beleza? E aí vem a perguntinha: é correto dizer que o vinagre é uma solução? E por quê? Sim, é correto afirmar, porque a gente está vendo que eu tenho aqui uma substância homogênea, ou seja, que consegue se misturar, tá? E aí, o item C. Quantos elementos químicos teremos aqui no vinagre? É só a gente olhar o que tem. Ó. A gente tem H, o hidrogênio, oxigênio e o carbono, certo? A gente tem esses 3 elementos químicos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Simples assim. Agora, se eu quisesse colocar ainda um quarto elemento aqui, quantos átomos você tem nessa substância? Só a gente contar, ó. 2 átomos de carbono, 4 de hidrogênio, mais 2 de hidrogênio daqui, daria 6 átomos de hidrogênio, um aqui, mais 2 aqui, 3 átomos de oxigênio, tá bom? E aqui um exercício da Universidade Estadual do Pará. No Brasil, dos resíduos gerados pelas indústrias, apenas 28% recebem tratamento adequado e o restante acaba em lixões, contaminando o solo, a água e ameaçando a saúde pública. As principais fontes desses resíduos são baterias de automóveis, que contêm chumbo, pilhas que possuem aqui o cádmio, as lâmpadas que possuem mercúrio, o cimento que apresenta cromo e, por fim, rejeitos aqui da indústria farmacêutica que apresentam zinco. Considerando os elementos químicos descritos no texto, é correto afirmar que são representados respectivamente por quais símbolos? Ó, esse exercício, caso você queira resolvê-lo, tem uma maneira prática. A gente pode utilizar um artifício chamado de tabela periódica, no qual você tem a disposição aqui dos átomos, dos elementos químicos, perdão, e aí a gente consegue encontrar o símbolo. Mas já respondendo aqui para vocês, ó, o chumbo é Pb, beleza? O cárdio é Cd, mercúrio Hg, o cromo Cr e o zinco Zn. Portanto, alternativa B, beleza? Vamos lá, mais outro. O número de substâncias simples com atomicidade par, ou seja, elementos que são formados por um único tipo de elemento químico e que você só tem 2 átomos ali, tá? Dentre as fórmulas seriam quem aí, ó? Você tem o O3, H2O2, P4, I2, C2H4, CO2 e HE. Seriam quantos aqui, gente? Vamos lá, substância simples com atomicidade par. Seriam 2, né, ó? Beleza? E aqui tá errado, porque eu devo ter comido bola em alguma coisa. Além disso, desculpa, gente, erros do EAD, tá? Equação química. O que é uma equação química? É uma forma de eu representar como que os átomos eles vão se reorganizar para dar origem a determinadas substâncias, moléculas e etc. Por exemplo, ó, se liga aqui. Você tem a molécula de água, que ela pode ser agora transformada em átomos de hidrogênio, em moléculas de hidrogênio e oxigênio. A gente pode representar isso aqui esquematicamente da seguinte forma, ó, você tem 2 átomos de água, 2 átomos, perdão, não, 2 moléculas de água, formando 2 moléculas de gás hidrogênio e 2 moléculas de gás oxigênio. Isso daqui, gurizada, como eu falei para vocês, é uma esquematização de uma reação química. E a gente esquematiza uma reação química sempre mediante uma equação química, tá bom? Então, como que seria esse rolê, ó? Você tem as moléculas de água, formando aqui os átomos de hidrogênio, a molécula de gás hidrogênio, perdão, e o gás oxigênio. Tá bom? É isso. Dá uma olhadinha aqui nesse esqueminha, bem bonitinho. O esquema a seguir representa um sistema antes e depois de uma reação química.
As esferas cinzas indicam átomos de hidrogênio e as verdes, átomos de cloro. Então você tem aqui, ó, uma, duas, três de hidrogênio. Então você tem o que aqui? 3 moléculas de gás hidrogênio, uma, duas, três de gás cloro. E aqui eu quero que você escreva as fórmulas químicas, tanto dos reagentes, ou seja, o que veio antes da reação química, quanto dos produtos, que é aquilo que veio depois da reação. Tá? Então vamos lá. Você tem aqui cloro e aqui o gás hidrogênio. E isso é o ácido clorídrico, tá? E aqui eu quero agora que você me represente através de uma reação o que aconteceu aqui. Tá? Eu quero que você me represente através de uma equação química essa reação. Vamos lá. Quantos átomos de gás cloro eu tenho aqui? 1, 2, 3. Então, são 3 Cl3 mais 3 CH2, formando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de HCl. Beleza? E é isso, gente. Espero que tenha ficado claro a aula, tenha clareado a ideia de vocês. Compartilhe o vídeo, dá o like, se inscreva, comenta, coloca as dúvidas que eu vou ficar bastante feliz em ouvi-los. Tá bom? Super beijo e até a próxima!